Sou Hinaldo, advogado, pós-graduado em Direito Eleitoral. Está na hora de falar das sanções. Elas estão nos artigos de número 46 até 50. No artigo 47, encontramos a sanção para aqueles partidos que não prestaram contas. Artigo 47, inciso 1º, perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O que diz o inciso 1º? Enquanto permanecer o desrespeito à lei e à justiça eleitoral, o partido não poderá receber os recursos do fundo partidário, nem do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Que dinheiro é esse? Que recursos são esses? Esse dinheiro sai do seu bolso, sai do bolso do contribuinte. É dinheiro público que financia os partidos. Os partidos não querem prestar contas, porém querem receber dinheiro público. Não prestou contas? Não vai receber dinheiro público. O inciso 2. A suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário após decisão com trânsito em julgado, precedida de procedimento regular que assegure ampla defesa. Supremo Tribunal Federal, ADI número 6.032, julgado em 5/12/2019. Vamos falar dessa ADI daqui a pouco. A não prestação de contas gera a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário. Muito cuidado. Preste as contas do partido. A suspensão não vai ser automática, vai ser precedida de um processo em que se assegura a ampla defesa ao partido. Isto não quer dizer que não vai haver sanção. Vai sim. Fiquem atentos. O que está suspenso pode voltar à vida. Trata-se de uma hibernação. Quem determina essa suspensão? No caso do órgão estadual, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral da Unidade da Federação. Em caso de órgão municipal, o juiz eleitoral. Prestação de contas é coisa séria. Estamos lidando com dinheiro público, com democracia, com bem-estar social. Estamos num Estado democrático de direito. Todos, inclusive o próprio Estado, estamos sob o império da lei. O descumprimento da lei não pode ficar impune. Deve haver sanção. A sanção não fica restrita apenas ao órgão nacional. O estadual e o municipal também poderão ter seus respectivos registros suspensos. O parágrafo único vai além. Não apenas o partido que tiver as contas julgadas não prestadas não pode mais receber dinheiro do fundo partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mas também vai ter de devolver. Parágrafo único. O órgão partidário de qualquer esfera que tiver as contas julgadas não prestadas fica obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que lhes forem entregues, distribuídos ou repassados. O partido, em qualquer de suas esferas, é obrigado a devolver o que recebeu. Isso quer dizer que pode ser a nível nacional, a nível estadual ou mesmo municipal. Ou seja, não recebe mais, para de receber e deve devolver tudo o que porventura recebeu. É uma das sanções por não ter prestado contas à Justiça Eleitoral. O dinheiro do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha é público, como já foi explicado. É dinheiro do contribuinte.
O artigo 48 fala da desaprovação das contas. Vamos ao artigo 49 caput. Artigo 49. O órgão nacional do partido político não deve sofrer a suspensão das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição, como consequência de atos praticados por órgãos regionais ou municipais. O artigo 49 é bem claro. Não é necessário explicar. Por sua vez, o artigo 50 caput e seus parágrafos explicam a respeito da responsabilidade civil e criminal dos dirigentes do partido decorrentes da desaprovação das contas. Eu disse desaprovação, não falei em não prestação. Porém, se houver atos ilícitos do partido que não prestou contas, estes também serão investigados. Os atos ilícitos devem ser graves, resultar de conduta dolosa que cause enriquecimento ilícito, lesão ao patrimônio do partido. Neste ponto, o artigo 50 cita o artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096/95, a Lei das Eleições. Se o dirigente do partido manusear recursos públicos, a autoridade judiciária poderá verificar se sua conduta está infringindo regras constitucionais e legais. É o que diz o parágrafo 1º. A responsabilidade pelos atos praticados é subjetiva, só recai sobre os dirigentes do partido à época. Isto é muito importante frisar. Está no parágrafo 2º do artigo 50 da resolução do TSE número 23.604/2019. A seguir falo sobre a DI 6032, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 6.032. Em 5 de dezembro de 2019, houve o julgamento de mérito da DI 6.032. A DI significa Ação Direta de Inconstitucionalidade. Foi ajuizada a ação perante o STF, Supremo Tribunal Federal, para que o STF declarasse inconstitucional o artigo 48 caput e parágrafo 2º da Resolução TSE número 23.546/2017. Declarou inconstitucional este artigo desta resolução. Outros artigos de outras resoluções do TSE igualmente foram declarados inconstitucionais. A Resolução 23.546/2017 foi revogada. Disciplinando as finanças partidárias, a prestação de contas anual, encontra-se hoje a Resolução TSE número 23.604 de 2019. Vamos à decisão da DI 6.032. Decisão. Preliminarmente, o tribunal, por maioria, conheceu da ação direta, vencido parcialmente o ministro Roberto Barroso, que dela conhecia em menor parte, e por unanimidade converteu o julgamento do referendo em medida cautelar, em julgamento definitivo de mérito. Na sequência, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição às normas do artigo 47, caput, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.432 de 2014. Do artigo 48, caput, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.546 de 2017. E do artigo 42, caput, da Resolução TSE
23.571 de 2018, afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito em julgado decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o artigo 28 da Lei 9.096 de 1995, nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia, que julgavam improcedente a ação, e o ministro Roberto Barroso, que na parte conhecida também julgava-a improcedente. Ausente justificadamente o ministro Celso de Mello, presidência do ministro Dias Toffoli, plenário 5 de dezembro de 2019. Vamos analisar a DI 6032. O artigo 48 caput da resolução TSE número 23.546/2017 foi objeto desta DI número 6032. O parágrafo 2º do artigo 48 da resolução TSE número 23.546/2017 também foi objeto desta DI número 6032. Esta decisão do STF deu interpretação conforme a Constituição a este artigo, o 48 caput e seu parágrafo 2º, como também a outras resoluções do TSE. Nesta resolução em especial, a de número 23.546/2017, entenderam os ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, que, numa interpretação conforme a Constituição, deve ser afastada qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, regional ou municipal seja aplicada de forma automática como consequência da decisão que julga as contas como não prestadas. Está valendo agora esta decisão do Supremo. Não pode mais o juiz eleitoral suspender o registro ou anotação do órgão partidário, regional ou municipal de forma automática. O fato do juiz julgar as contas do diretório municipal não prestadas não lhe dá o poder para suspender o diretório. A decisão que julga as contas não prestadas não pode mais ter como consequência a suspensão do registro ou anotação do partido. Isto quer dizer que o partido não será mais suspenso? Será sim. No magistério do STF, tal penalidade somente pode ser aplicada após decisão com trânsito em julgado decorrente de procedimento específico de suspensão de registro, conforme o artigo 28 da Lei 9.096/95. É a lei dos partidos políticos. Deve haver procedimento específico. Deve haver outro processo em que seja pedida a suspensão do partido. Este outro processo pode ser iniciado pelo promotor de justiça ou por um partido adversário. Ninguém quer que isso aconteça. Com toda certeza, o partido político é o primeiro a não querer. A nova resolução, a de número 23.604/2019, artigo 47, inciso 2º, detalha a segunda sanção em caso de não prestação de contas. Inciso 2º. A suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário após decisão com trânsito em julgado, precedida de processo regular
que assegure ampla defesa. STF, ADI número 6.032, julgado em 5/12/2019. A nova resolução está de acordo com a decisão da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Deve haver processo regular que assegure ampla defesa. Deve ser instaurado outro processo além do de prestação de contas, com o fito de suspender o registro ou a anotação do órgão partidário. Basta então seguir tudo que está lá na resolução TSE número 23.604/2019. Basta prestar contas no momento certo, até o dia 30 de junho. Basta apresentar todos os documentos exigidos pela resolução. Basta abrir todas as contas bancárias específicas. Dessa maneira, os dirigentes do partido poderão dormir com a consciência tranquila. Terão a mais absoluta convicção de que os seus candidatos poderão concorrer normalmente com os dos demais partidos. Como se regulariza a situação do partido quando as suas contas são julgadas não prestadas? É o que vamos ver daqui a pouco. Tem como regularizar a situação do partido que teve as suas contas julgadas não prestadas, mesmo após o trânsito em julgado? Tem. Tem como sim. É o que eu digo, a Justiça Eleitoral é uma mãe. Vamos ao caput do artigo 58 da Resolução TSE número 23.604 de 2019. Artigo 58. Transitada em julgado a decisão que julgar as contas como não prestadas, os órgãos partidários podem requerer a regularização da situação de inadimplência para suspender as consequências previstas no artigo 47. Que consequências são essas? Proibição de recebimento de recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devolução dos recursos já recebidos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, suspensão do órgão partidário. Para evitar tudo isso, o partido pode requerer a regularização do estado de inadimplência em que se encontra. Como deve ser feito esse requerimento? Parágrafo 1º. O requerimento de regularização, inciso de número 1, pode ser apresentado pelo próprio órgão partidário ou pelos hierarquicamente superiores. Inciso de número 2, deve ser autuado na classe regularização da omissão de prestação de contas anual partidária, consignando-se os nomes dos responsáveis e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ele se refere. O mesmo juiz e o mesmo relator, que já conhece do processo, é quem vai examinar novamente os autos. Inciso de número 3. Deve ser instruído com todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas a que se refere o requerimento. Inciso de número 4. Não deve ser recebido com efeito suspensivo. Inciso de número 5. Deve ser submetido ao exame técnico para verificação. O que vão os técnicos da Justiça Eleitoral verificar? Se foram apresentados todos os dados e documentos que deveriam ter sido apresentados originalmente e se há impropriedade ou irregularidade na aplicação de recursos públicos recebidos. Recebimento de recursos de origem não identificada, de fonte vedada ou irregularidade que afete a
confiabilidade do requerimento apresentado. Ou seja, a análise que não pôde ser feita antes será feita agora. Vamos ao parágrafo 2º. Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento dos recursos de que tratam os artigos 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não houver sido demonstrada a sua realização. Recebeu dinheiro de onde não devia, de fontes proibidas ou de origem não identificada? Gastou mal os recursos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha? Vai ter de devolver tudo para o erário, para os cofres públicos. Parágrafo 3º. Recolhidos os valores mencionados no parágrafo 2º, ou na ausência de valores a recolher, o juiz eleitoral ou o tribunal, conforme o caso, deve decidir sobre o deferimento ou não do requerimento apresentado, aplicando ao órgão partidário e a seus responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas nos artigos 48 e 50 ou aquelas aplicáveis à época das contas que se pretende regularizar, caso sejam relativas a exercícios anteriores a 2018. Prestem atenção, o requerimento do partido de regularização das contas só vai ser julgado depois de devolvido o dinheiro para os cofres públicos. Que sanções são estas dos artigos 48 e 50? Multa de até 20% sobre o montante dos valores devolvidos, artigo 48 caput, responsabilização civil e criminal dos dirigentes partidários, artigo 50. Se as contas forem de exercícios anteriores a 2018, vale as sanções das resoluções anteriores. Parágrafo 4º. Na hipótese de a decisão prevista no parágrafo anterior impor o recolhimento de valores e ou aplicação de sanções, a situação de inadimplência do órgão partidário e dos seus dirigentes somente deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos e o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista no parágrafo 3º. Se a decisão do parágrafo 3º impuser devolução de valores e aplicação de sanções, só depois que os valores forem devolvidos e as sanções cumpridas, poderá o partido e seus dirigentes serem considerados adimplentes. Antes disso, permanece a situação de inadimplência. O partido está descumprindo as normas legais. Como já relatado, tudo isto pode ser evitado. Basta cumprir direitinho o que determina a resolução TSE número 23.604 de 2019. Espero que nenhuma destas sanções ocorra com o seu partido. Espero que ele não tenha o seu registro suspenso. A ação direta de inconstitucionalidade impediu a suspensão automática. Porém, não impediu que ela ocorresse. Ela pode vir a acontecer por meio de um processo autônomo. Este ano não tem desculpa. O partido ainda ganhou mais 2 meses. Tem muito tempo para prestar contas à Justiça Eleitoral. Tem muito tempo para os partidos se prepararem para as eleições municipais deste ano. E agora a conclusão. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Nele,
vimos o que pode acontecer com o partido se suas contas não forem prestadas. O registro dele pode ser suspenso. Mesmo que a suspensão não possa mais se dar no mesmo processo que julga as contas não prestadas, a suspensão pode ocorrer em outro processo. Sua possibilidade de ocorrer continua existindo. Esse outro processo terá como finalidade pedir ao juiz a suspensão do diretório municipal. Falo municipal porque este ano teremos eleições municipais. Pode haver suspensão do diretório regional também. A Resolução 23.546 de 2017 foi revogada. Em seu lugar, surgiu a de número 23.604 de 2019. Ela foi publicada logo após a conclusão do julgamento pelo STF da ADI 6032. A resolução data de 17 de dezembro de 2019. A decisão final da ADI ocorreu em 5 de dezembro de 2019. Além do registro do partido ficar suspenso, o partido para de receber as cotas do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC. Ademais, é obrigado a devolver tudo o que recebeu destes dois fundos. Mesmo após o trânsito em julgado, é possível regularizar a situação do partido. Deve ser feito um requerimento acompanhado de todos os documentos que deveriam ter sido apresentados à época da entrega da prestação de contas anual do partido. Por fim, o parágrafo 4º que acabei de ler no último bloco contém logo no início um erro de português. O certo é impuser e não impor, como está no texto da resolução. Muito obrigado.